tá bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Com a musiquinha aqui. Tá bom o áudio aí? Davi, Gabi. Nossa, gente, quanto tempo faz que eu não faço live, hein? Desde o... Não, piadinha ruim, mas é desde o ano passado mesmo. Desde o ano passado que eu não faço live. Eu já tava perdendo medo de ficar nervosa e agora eu já tô nervosa de novo. Lourdes chegou aí. Não sei se está muito alto. Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui o título. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o comentário, né? Tô dizendo que eu já tô perdendo a prática das coisas. Vamos lá, sejam bem-vindos aí, Astrogildo, Lília, Geo Barros, Dani, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema da nossa live é 4 pilares do post perfeito. Vou começar aqui, deixa eu ver que a Toinha tá chegando aí. Vou pegar uma água depois. Depois. Então, eu vou começar aqui. Eu vou baixar o som aqui. O áudio tá bom, eu acho. Deixa eu ver que tá chegando mais, gente. Cabe tudo na cozinha. Chegou aí também. Sejam bem-vindos. Marília também chegou aí. Então, gente, o tema da nossa live é 5 pilares de um post perfeito. Sim, acredito que eu errei. É 5. Eu coloquei 4, mas é 5, tá bom? Então, talvez você tenha chegado aqui, chamado a atenção para você, porque 5 pilares do post perfeito, né? Aí, isso é uma coisa que trava muito a gente, né? Que a gente quer fazer aquele post perfeito, aquele post que dê muito engajamento, aquele post que seja uma maravilha de post, que seja perfeito mesmo. Aí a gente busca essa perfeição constantemente. O que acontece? Não existe o post perfeito. Existem várias coisas que você pode melhorar, que esse post pode ter um bom desempenho, que você pode alcançar de forma efetiva as pessoas que estão aí no seu Instagram, o público que você fala, entendeu? Então, desencane desse post perfeito. Isso é uma coisa que a gente vai todo o tempo começando a ficar melhor. Cada vez que a gente faz, a gente fica melhor, tá? E deixa eu ver as pessoas que chegaram aí, Tatiane, Adélia, Luana. Então, é um aperfeiçoamento, mas hoje eu vou falar várias coisas aqui que às vezes as pessoas deixam de lado na hora de fazer o post, né? São coisas simples que se você prestar atenção, que se você fizer direitinho, que se você fizer da melhor forma, você pode sim ter um post muito bom, pode ter um post que seja quase um post perfeito. E a gente vai falar sobre isso ao longo dessa live. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito conhecimento, muita coisa para aplicar já aí quando você for fazer os seus posts, tá? E qual é o primeiro pilar, Ana? Qual é esse primeiro pilar do post perfeito? Que não tem post perfeito, que a gente pode melhorar, né? Que é o conteúdo. A primeira coisa que eu vou falar hoje é o conteúdo. Como que tem que ser esse conteúdo para que esse post seja um post muito bom? Que esse post seja aquele post que a gente fale, nossa, foi muito bom o desempenho. Que é o seguinte, é alinhado ao público, falando direto com as pessoas que estão ali do outro lado. Mas isso você já sabe, não é? Você já sabe que já tem que falar com as pessoas que estão ali. Mas muitas vezes a gente dá uma escapadinha ali. Isso acontece também comigo. Contar o que aconteceu, dividir uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Que é o seguinte, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz um post falando sobre o quê? Sobre você cuidar do seu espaço físico igual você cuida aqui do Instagram. Que é o seguinte, lá no post eu falei
que muita gente tem um ambiente muito bonito, que é um escritório, seja um consultório, seja uma loja, um ambiente bonito, um bom atendimento, que a gente chega e se sente confortável, nossa, que bonito e tal. Aí, quando a gente entra no Instagram, seja da pessoa mesmo, normal, pessoa física, ou seja da empresa, lá tá tudo bagunçado, lá tá todo desgrenhado, lá tá, não tem nada a ver com o que tinha lá. Tipo, são experiências totalmente diferentes. Uma experiência boa que você teve lá no físico, mas lá aqui no online você não tem. E aí eu falei sobre isso, falei que isso pode te atrapalhar a atrair clientes aqui no online. Mas o que eu quero falar com isso? É que é o seguinte, eu falei sobre isso, mas o post não foi bem sucedido. Sempre tem alguns comentários, as pessoas salvam, as pessoas enviam e tudo. E esse post não foi bem sucedido. Mas por quê? Porque esse post não foi um post bom. Antes disso, vou contar pra vocês. Antes disso, eu tinha feito lá nos stories. Olá, Samara. Eu tinha feito lá nos stories umas enquetes, tá? Perguntando. Porque antes de levar o post lá para os stories, eu faço algumas enquetes, sabe? E aí eu fiz lá as enquetes perguntando quem tinha algum espaço físico. Me respondem aí se vocês têm espaço físico. Por exemplo, Ana, eu tenho uma loja, eu tenho um consultório, eu tenho um escritório. Me contem aí se vocês têm. Fala eu aí, quem tem algum espaço físico. Poucas pessoas responderam, sabe? Pouquíssimas pessoas mesmo responderam que tinha esse espaço físico. A maioria das pessoas que estão me acompanhando aqui, que são minhas clientes, elas não têm, elas trabalham somente no online. Elas atendem online somente. E o único meio que elas têm de atrair os clientes é o Instagram e outras, o site e tal, mas é online só. E aí que eu vi lá, gente, eu não falei diretamente com a maioria das pessoas. Eu tava falando lá de espaço físico e de você cuidar do seu espaço físico e cuidar do online, mas a maioria que me acompanha aqui não tinha esse espaço físico. E aí eu perguntei lá, sabe quando a gente coloca aquela pergunta lá no final? E aí, vocês cuidam do espaço físico e do online também? Não teve muito engajamento, na verdade não teve quase nada de engajamento. O que aconteceu aí? Eu falei, isso poderia ser um post bem sucedido para outra pessoa que tivesse outro público, que tivesse esse espaço físico. Para mim não foi, entendeu? Então houve, como que eu falo, um desalinhamento, entendeu? Mas aí com essa pesquisa que eu fiz lá nos stories, que eu vim perceber isso com mais clareza, entendeu? Então o que você pode fazer? Às vezes a gente acha que sabe muito do nosso público, das pessoas que acompanham a gente, mas às vezes escapa os detalhezinhos, aí você faz um post, aí você pensa, eu devo ter errado em alguma coisa, certeza. Eu não fiz uma chamada direito para a pessoa comentar, eu devo ter errado aqui no texto, eu fiz alguma coisa errada. Não pode ser outra coisa. E na verdade não, na verdade você não conseguiu atingir o seu público, que foi isso que aconteceu. Então, o conteúdo, isso que eu quis dizer no começo, o conteúdo precisa ser alinhado com o seu público, entendeu? Quando você fala diretamente, sabe quando você recebe um post aí, deixa eu ver as respostas de vocês. Marília respondeu que sim, a Samara falou que não, pois é, gente. E aí, sabe quando vocês estão aí no Instagram de vocês, que vocês, passando aí no feed, vê um post que fala, nossa, essa pessoa falou pra mim. Nossa, eu tava precisando ouvir isso. Nossa, tenho certeza que isso aqui foi pra mim. Já aconteceu com vocês isso aí? De vocês estar no Instagram de vocês e vocês receberem um post desse jeito? Então, a gente tem que fazer post que a pessoa que esteja do outro lado ali, na verdade falando de mim, eu tenho que fazer post que quando chega em vocês, você fala, a Ana falou isso aqui pra mim. Eu tava precisando ouvir isso. Que isso aí é quando você fala diretamente pro seu público. Então, o conteúdo tá bem direcionado mesmo, entendeu? O Raí falou sim. Então, já teve, né, Raí? Então, a primeira coisa, o primeiro pilar, um conteúdo bem direcionado. Isso faz uma grande diferença no seu post, um conteúdo bem direcionado para as pessoas que estão ali com você, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês. E sobre as enquetes, né? Que eu tava falando aqui. Usem as enquetes a favor de vocês.
façam enquetes para conhecer o público de vocês. Às vezes pergunta tipo essa. Não é uma pergunta que eu ia costumar fazer, mas parece boba, né? Mas isso ajuda a eu trazer um conteúdo melhor para vocês. Então façam enquetes perguntando sobre o público de vocês, perguntando às vezes coisas que você julga que seja boba, mas a pessoa tá ali, ela responde para ti, isso já é um conteúdo. Às vezes você tá planejando um conteúdo, beleza, eu tenho o meu caderninho aqui de planejamento do conteúdo, e aí eu vou fazer esse conteúdo aqui pra semana que vem, sei lá, pra amanhã, depois. Faz uma enquete aí nos seus stories pra saber com quem é, se as pessoas vão se identificar, se elas estão passando por isso. Aí você traz lá, eu tenho certeza que vai ser muito mais bem sucedido esse seu post quando as pessoas estão precisando daquele conteúdo, né? Então deu pra entender direitinho do conteúdo. O pessoal que tá chegando aí, Mariana, Aya Maria. Outra coisa, não sei se tá fazendo muito barulho, tá? O moto tá passando aí? Fazendo não, né? Outra coisa é o título, tá? A gente vai falar do título. Vocês são boas de título? Me contem aí. Vocês fazem título bom? Às vezes eu fico principalmente quando é pra vídeo. O título é a coisa que chama, vamos dizer, uma das coisas que chama mais atenção quando você vai passando ali vai passando ali no feed e aí você vê um post, né? É aquele post que você pegou, você leu aquela frase, você já quer ler o conteúdo, você já quer ler o que tem na legenda ali, você já quer passar o carrossel, seja um carrossel. E aí, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês sobre o título, né? Que foi... O Davi faz muito clickbait. Vocês sabem o que é clickbait? Já ia falar disso aí. Que é o seguinte, você entrou na live aqui, notificou pra você aí no seu Instagram, na notificaçãozinha, Ana, 4 pilares de um post perfeito. Eu vou ver lá o que a Ana fala. Talvez você pensou até assim, mas não existe post perfeito. Eu vou lá só pra ver o que ela tá falando. Outra pessoa, opa, eu quero ver como é que eu faço um post perfeito. Entendeu? Isso é que é clickbait. Eu falei que tem um post perfeito, mas agora eu tô explicando pra vocês o porquê que não existe aquele post perfeito. Entendeu? Isso é o clickbait. As pessoas usam muito no YouTube. Você já prestou atenção quando você tá lá no YouTube tentando ver lá os vídeos lá? Às vezes tem aquelas capas bem diferentes que você pensa, isso aí não é real isso aí. Mas você clica só pra saber... Eles fazem imagens também. E também, um exemplo de pessoa que fez isso aí, eu não sei se vocês conhecem, o Ladeira. Ele fez um vídeo falando que tinha feito um feat com a Anitta, não sei quantas coisas que ele, acho que eram 6 coisas que ele tinha, 10 coisas, 10 coisas pra você, que eu aprendi com a Anitta. E aí todo mundo pegou, ele compartilhou lá nos stories dele, e as pessoas foram olhar pra ver se ele tinha mesmo falado com a Anitta e tal, e não era nada, era só pra chamar a sua atenção, nossa atenção, pra gente ir lá ver o vídeo, entendeu? Só que não é bom usar sempre isso, porque as pessoas vão acabar achando, não vou nem arrastar pro lado do seu post, não, porque eu sei que você tá inventando coisa, eu não vou nem assistir sua live, entendeu? Então, isso é coisas... A mãe tá chorando, o celular dela travou. Então bota aí, mulher, o teu celular pra ela assistir. A mamãe gosta da minha live. E aí você usa isso de vez em quando, sabe? Esse título que você acha que não é verdade. Ou então, vou lá ver só o que essa pessoa falou, entendeu? Esse é um título que chama muita atenção das pessoas. Outro título que chama muita atenção das pessoas é aquele título lá, deixa eu falar pra vocês, é da pirâmide invertida. Eu não sei se vocês já viram falar, eu não tenho criatividade pra fazer um título chamativo pro meu público. Ó, usa isso, que eu acabei de te falar, de vez em quando, clickbait, viu, Remy? E outra coisa é a pirâmide invertida, que é o seguinte, você coloca no título o resultado final, ou o que você concluiu do seu post, ou então você faz o seguinte, eu não sei se vocês já viram, eu não sei se vocês conhecem, eu vou citar outro exemplo aqui, a Lari. Ela faz vídeo, e aí o que ela faz? Ela, nos primeiros 10 segundos do IGTV, né, que o IGTV, acho que ele só reproduz 15 segundos, mas ela usa menos, ela usa uns 5 minutinhos para fazer o quê?
para ela falar uma frase muito... Você pode usar isso nos seus vídeos, Raí. Ó, você coloca uma coisa muito forte que você falou no vídeo, uma coisa que as pessoas geralmente não vai concordar ou vai ter muita curiosidade do que você falou, vão ficar muito impactados. Nossa, ela falou isso, ou nossa, aconteceu isso no vídeo. E aí, quando você coloca isso nos primeiros segundos do vídeo, aí a pessoa vai querer ver o restante, entendeu? Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Para vocês entenderem melhor. Quando vocês estão na televisão, é que eu não assisto mais TV, mas quando você tá vendo ali no jornal, tá passando as outras coisas, e aí vai aparecer a propaganda da novela. O que é que eles vão colocar para você ver da novela? Eles vão colocar uma cena muito, muito forte, uma cena muito, sei lá, complicada, que aconteceu. Alguma coisa que você fala assim, eu vou assistir essa novela porque eu quero ver o que aconteceu. Eu não acredito que vai acontecer isso nesse episódio. Me contem aí se eu tô falando aí, se vocês já perceberam isso. De você estar lá assistindo a programação da Globo e aí passa a propaganda da novela que você sempre assiste e aí passa aqui um videozinho, por exemplo, sei lá, 15 segundos, 10 segundos, que passa as cenas mais fortes daquele capítulo do dia. Que você fala, eu vou assistir, não acredito que aconteceu isso. Entendeu? Então isso você também pode implementar no seu vídeo. Não é aquele título que você coloca na frente, mas é uma cena. Entendeu? Entendi muito melhor agora como fazer um título ou uma capa chamativa. Pois é, dá pra você usar o título que eu te falei aqui, que é em título mesmo, e colocando uma cena muito forte, sabe? Uma cena que você sabe que as pessoas que assistem lá o teu vídeo vão ficar curiosas para ver o restante do vídeo. Mas isso você põe, por exemplo, 5 segundos, 6 segundos, só para ela ativar aquele gatilho da curiosidade nela e ela pegar e assistir teu vídeo. Que é isso que eu tava falando que a Lari faz. Ela coloca uma frase bem forte, bem marcante, aí você, nossa, não acredito que ela falou isso. Aí ela corta para ela começando a falar sobre o assunto, entendeu? Isso é uma forma, aí tem a outra forma que é você começar o seu post, em vez de colocar um título para chamar a atenção da pessoa, você coloca o resultado, por exemplo, dessa live aqui, né? Eu poderia fazer um post com o conteúdo dessa live e aí o que eu ia colocar? Eu ia colocar assim, por isso que você nunca, por exemplo, por isso que você nunca terá um post perfeito. Por isso que o seu post nunca vai ser perfeito. E aí a pessoa vai falar, como assim? Por que meu post não vai ser perfeito? O que aconteceu? E aí ela vai arrastar pro lado, que seja, ou se for um vídeo que eu tô falando, e ela vai querer ver o final, entendeu? Vai ver todo o caminho que eu cheguei pra falar sobre esse vídeo. Então, vocês entenderam? Falei 3 coisas, né? Que foi o clickbait, que é você falar uma coisa muito, muito impactante, uma coisa que você considera que as pessoas não vão acreditar, que as pessoas vão achar que aquilo não é verdade, que é o clickbait, que as pessoas usam bastante no YouTube. Ou esse da pirâmide invertida, que você faz o seguinte, você começa o seu post pela conclusão final. E tem esse do vídeo, que você pode usar o que você falou de mais polêmico, de mais que vai dar curiosidade nas pessoas no começo, nos primeiros segundos, para ativar o gatilho da curiosidade, como é feito na propaganda do capítulo da novela lá, tá? Também, tipo, no trailer dos filmes, gente, eles colocam as cenas que você fica mais assim, não acredito que vai acontecer, como é que aconteceu isso? Aí você fica lá o filme todinho pra saber como é que ele chegou naquela cena, como é que ele fez aquela cena, como é que aconteceu aquilo, mas você fica curioso. Então, você tá disputando com muita gente no seu feed. Quantas pessoas, as pessoas que te acompanham seguem? Por exemplo, eu sigo poucas pessoas, acho que eu sigo 100 e poucas pessoas. Mas a maioria das pessoas segue muita gente, entendeu? Então elas recebem muito conteúdo. Então você precisa captar essa atenção com um título chamativo, com um título que ela vai falar, opa, vou parar aqui. Você tem que provar para a pessoa que o tempo dela vai ser, que ela vai aproveitar bem o tempo dela vendo ali o seu conteúdo, entendeu? Então, estamos aqui no segundo pilar, que é o título. Tá. Outra coisa é que a forma como você organiza o seu conteúdo no seu
no seu Instagram, ou no seu Instagram não, no seu post, né? Que é o template, né? É como você vai organizar ali o seu conteúdo. Essa é uma coisa que eu confesso que antigamente me travava muito, porque eu tinha o conteúdo, eu sei o que eu vou fazer, o conteúdo. Vamos supor que eu soubesse também o título, eu sei o título, mas agora como é que eu vou organizar isso aqui para que isso aqui fique bonito, fique atraente? Porque, tipo, não adianta nada, beleza, tem um título bonito, tem um conteúdo bom. Como é que eu vou chamar a atenção da pessoa? Porque o primeiro disso tudo que a pessoa vai ver é o quê? O primeiro impacto que ela vai ter é o seu template, é a cor do seu template, entendeu? Do seu post. Tá lá o seu post, a cor. As primeiras coisas que o cérebro percebe é a cor, aí depois ele vai ver a associação, como você organizou aquilo e passa para o título, entendeu? E aí, como eu tava falando pra vocês, isso era uma coisa que me travava muito. Às vezes eu deixava de fazer post porque eu não sabia como é que eu ia organizar isso aqui pra ficar bonito, né? Porque eu tinha um conteúdo bom, eu tinha o título e tal, mas como é que eu vou organizar isso que fique de forma harmônica para as pessoas que estão vendo ali, que fique bonito, que fique atraente aos olhos, entendeu? Então, quando você negligencia isso, pode ser que todos os outros pilares não se, como é que fala, não segure sozinho, entendeu? É todo um complemento que você precisa trabalhar todos eles. E a forma como você organiza o seu conteúdo é muito importante, entendeu? Porque, tipo assim, imagina só, você conseguiu chamar a atenção da pessoa com o título. Aí ela vai ler o seu post. Tá bom, eu vou ler o seu conteúdo, vamos lá. E aí tem... nessa forma que você organizou, nessa forma que você fez o seu post, tem várias coisas que vão dificultar ela continuar ali no seu conteúdo, lendo o seu conteúdo, que é muita coisa, muita dessas coisas eu vejo muitas pessoas fazendo. Eu fiz até um post, uma delas é o seguinte, o contraste nas suas letras. Quando você coloca, por exemplo, um fundo preto, se eu tivesse aqui eu ia mostrar pra vocês, mas eu esqueci de pegar o post que eu fiz explicando. Você tem um fundo preto lá no seu post. E aí você coloca as letras, por exemplo, um cinza escuro. Ou então você coloca cor vinho. Entendeu? Isso dificulta muito as pessoas lerem, entendeu? Então você precisa ter um contraste muito bom quando você prestem muita atenção quando você estiver fazendo o post de vocês, quando vocês forem colocar as cores, em colocar que tenha contraste, entendeu? Que a pessoa bata o olho e ela já consiga ler. Não tenha dificuldade de ficar, que letra é essa aqui, entendeu? E outra coisa também, que é o seguinte, é você querer colocar muito conteúdo. Você quer colocar mas muito conteúdo ali, porque é muita coisa, aí você fez... Eu fiz um carrossel, beleza, eu dividi, mas mesmo assim, né, muito conteúdo. Vamos lá fazer esse... E aí você enche todo o post lá do textão lá. O que vai acontecer quando você faz isso? Você vai ter que diminuir a fonte, né? Você vai ter que diminuir a fonte. Quando você diminui a fonte, eu não sei vocês, mas quando eu vou ler um post, pra mim, arrastar pro lado, pra mim tem que ser uma coisa direta, com poucas palavras, pra eu ficar passando e acabou. Eu não quero passar como se eu estivesse lendo um livro ali no post, entendeu? Então, quanto mais você falar o que você tem para falar com poucas palavras e causar uma experiência boa para a pessoa que está ali, a pessoa está lendo seu post, ali passando para o lado, ela viu uma frase, por exemplo, não muito grande, ela passa, vai de pouquinho, você vai fazendo ali, é muito melhor para ela do que você jogar muito conteúdo, por exemplo, um textão gigante ali, que fica até meio colhida ali para caber tudo, que ela vai acabar desistindo de ler. Então, fale o que você tem para falar com poucas palavras e cause uma experiência boa para a pessoa que está lendo o seu conteúdo, entendeu? Que aí você incentiva ela a ler tudo, você incentiva ela a continuar lendo ali, entendeu? Porque imagina só, se no primeiro tem um textão desse aí, você acha que ela vai passar, gente, pro outro lado? Não vai, eu não passaria, não. Eu gosto de consumir conteúdo rápido. A única coisa que eu gosto que eu ainda demoro pra ver, na verdade acho que é vídeo e também a legenda, que é outra coisa que eu vou falar já já. Na legenda você pode passar logo para essa legenda, que é outro pilar. Vamos passar para a legenda. Na legenda você pode até colocar muito texto, entendeu? Mas aí você precisa fazer o quê?
fazer com que esse texto não fique cansativo aos olhos, que a pessoa tenha uma boa leitura. Até quando você, eu não sei se vocês leem bastante livro, mas quando a gente vai ler o livro, o autor ele pensa na sua experiência. Ele tem toda uma divisão ali, aquelas coisas em negrito, aquelas frases em negrito, a divisão de parágrafo, que não é nem tanto de parágrafo, ele já coloca um espaçozinho de uma linha. E isso você pode fazer usando o aplicativo InstaSpace. Eu não sei se vocês usam para dividir a sua legenda. Você divide em blocos. Para quê? Para a pessoa que chegar para ler a tua legenda, ela não vê um textão gigante, sem nada. Só aquele textão já dá uma preguiça de ler, entendeu? É aquela coisa, você não tem que pensar, não, mas quem está interessado vai sim ver o meu coisa. Você tem que pensar assim, como é que eu posso fazer com que essa pessoa tenha uma boa experiência, uma boa leitura, que ela não seja cansativo para ela. E aí você vai lá no aplicativo InstaSpace, acho que é InstaSpace, né? Você vai lá no aplicativo InstaSpace e vai dividir lá em blocos lá para a pessoa que for ler gostar, para a pessoa ter uma boa experiência lendo. E ainda falando dessa coisa que eu passei logo aqui para a questão da legenda, uma coisa que você que é um dos pilares do seu post, né? Quando você for fazer uma legenda, a primeira frase ali, você precisa também chamar a atenção. Vocês sabiam disso? Chamar a atenção da pessoa aquele primeiro textinho ali. Porque assim, quando ela se interessou pelo seu título, que é um dos pilares que a gente falou aqui. E aí ela vai, beleza, você fez uma frase lá bem chamativa, um título bem bom, que ela vai lá para a legenda. Tá. E aí você precisa novamente instigar a curiosidade dela nas primeiras frases ali, na primeira frase da legenda. E aí você pode falar várias coisas, por exemplo, isso não é tudo. 7 coisas que você ainda precisa saber. Aí você vai falando. Depois eu vou fazer um post, melhor porque eu tinha anotado aqui, mas eu acho que eu não tirei o print. Eu faço um post para vocês falando mais de algumas frases que você pode colocar no início da sua legenda para instigar mais ainda a curiosidade da pessoa para ela continuar lendo, tá? E o que a gente estava falando? De legenda, né? E o outro pilar, né? Que é a CTA. Falando de forma bem simples, CTA é o seguinte: é quando você pede para a pessoa fazer alguma coisa no seu post. Beleza, eu vou pedir para ela curtir, eu vou pedir para ela comentar, eu vou pedir para ela salvar, eu vou pedir para ela enviar para alguém. E aí você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode colocar lá no final do seu carrossel, pedir para ela fazer alguma coisa, ou lá no final da sua legenda, entendeu? E uma das coisas que eu acabei percebendo fazendo meus posts, que é o seguinte: quando você pede muita coisa, você dificulta que a pessoa escolha. Vamos lá, eu quero pedir tudo. Vamos lá. Curta se você gostou, comenta aqui o que é que você achou e já envia para o seu amigo que precisa saber disso e salva para não esquecer depois. Eu quero que você faça tudo isso aqui. A pessoa, o que é que eu faço? Seja, como é que eu falo? Seja o líder, entendeu? Vá lá e diga o que é que você quer que a pessoa faça uma vez, de cada vez. Cada post você coloca uma coisa que você quer que ela faça. Por exemplo, eu quero que você só curta se você gostou. Normalmente as pessoas não pedem, né? E quando você for fazer essa chamada para ação, esse pedido para as pessoas, que é muito importante também, né? Você fazer esse pedido. Que quando você, por exemplo, pede para ela comentar, você tá interessado no que ela tá querendo falar. Você não tá só pedindo, comenta aqui o que você achou. Comenta aqui não sei o quê. Tipo, que dá pra ver claramente que você só quer o comentário, entendeu? Então, pede uma coisa que ela vá falar, que ela não precise pensar muito, entendeu? Me fala aqui uma nota de 1 a 5, por exemplo. Às vezes eu falo muito de feed, né? E aí eu falo o seguinte: uma nota de 1 a 5 pro seu feed, de 1 a 10 pro seu feed, é uma coisa rápida. A pessoa, pensei no número aqui e coloquei. Entendeu? Uma coisa fácil, que ela só pensa ali um número, por exemplo, uma resposta rápida para ela, que não tome muito tempo, entendeu? E para enviar, outra coisa que você pode pedir para enviar para um amigo que está passando por isso, enviar para uma pessoa que precisa de saber disso.
E a outra questão que é de salvar. Eu costumo pedir para salvar nos meus posts aqueles posts que tem muito conteúdo. Normalmente as pessoas salvam. Por exemplo, de GIF, quando eu coloco de GIF, porque é uma coisa que você não memoriza ali. Eu coloco, por exemplo, 5 GIFs e a pessoa, eu peço para salvar para ver depois, porque ela não vai decorar tudo. Aí ela salva para quando ela quiser ver, ela volta lá e vê naquelas coisas que ela salvou, nos posts que ela salvou, pra ela usar lá nos stories dela. Outra coisa que as pessoas salvam bastante, que você pode pedir para salvar, que é muito conteúdo, tá? Mas vai de você. Tem gente que usa o seguinte, por exemplo, nessa semana eu vou fazer post só focado em compartilhamento, que é com os compartilhamentos você cresce mais, né? Porque, por exemplo, se eu peço para você compartilhar com uma amiga sua e ela gostou do conteúdo, ela entrou no meu perfil, gostou do que eu falo, e aí ela pode me seguir. Então, isso é uma estratégia para você atrair mais pessoas, entendeu? Mas é o que eu queria falar sobre a chamada para ação era isso, para você pedir uma coisa de cada vez, para você facilitar e ainda focar no que você quer, entendeu? Nossa, tá fazendo calorzinho aqui, hein? Então deixa eu ver, as coisas os pilares que eu tinha para falar para vocês era o conteúdo, o título, o template, a CTA, que é a chamada para ação, que é o que você pede no final do seu post, e a sua legenda, tá? Então, você trabalhando bem nessas coisas, nessas 5 coisas, eu coloquei 4 aqui, como fazer, deixa eu responder aqui. Alcione, como fazer post de maior compartilhamento? Então, os posts de compartilhamento, Alcione, são aqueles posts que as pessoas, vamos dizer que seja uma indireta. Você vê o seu post aí, não, o seu conteúdo sobre o que você fala no seu Instagram, e aí você pensa assim, o que as pessoas mais pensam que elas não têm coragem de falar para as outras pessoas, mas que se eu colocar aqui no meu post, ela vai querer compartilhar nos stories. Eu uso muito esse exemplo, que tipo assim, é um exemplo bem simples para você saber, ó. As pessoas começam a falar nos stories, elas sempre são chamadas de blogueirinha, né, por as outras pessoas, seja os amigos, seja as pessoas da cidade, seja as pessoas mesmo da família. Virou blogueirinha agora, não sei o quê. E aí, se você, por exemplo, se você fala... Deixa eu beber uma água aqui. Se você faz assim... Deixa eu me lembrar um dia que eu fiz. Eu fiz esse post lá. Pra não se importar, por exemplo... É que eu não formulei a frase aqui, mas pra você não se importar com o que as pessoas falam, te chamar de blogueirinha, até, por exemplo... lembrei. Até quando você vai deixar de mostrar o seu conteúdo, de mostrar o seu conhecimento por medo de ser chamado de blogueirinha. Ou alguma coisa, tipo como se fosse uma indireta mesmo. Esse é um exemplo do que as pessoas compartilham, entendeu? Nos stories, você fala... Qual foi compartilhado? Por último aqui, eu acho que dá pra me ver no meu Instagram aqui. Eu vou abrir rapidão aqui, que ele foi bem compartilhado nos stories, ó. Deixa eu ver aqui... E dá pra vocês verem quem compartilhou, viu, gente? Depois eu ensino pra vocês. Quem compartilhou nos stories, mesmo que a pessoa não te marque, viu? Dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi... tá. Foi esse post aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Eu coloquei assim, né? Comece agora com vergonha, com medo das críticas, com seu conhecimento, com o que você tem. Não espere o momento certo, as condições perfeitas, perder o medo, o apoio de ninguém. Esse post foi bastante compartilhado. São coisas que as pessoas... acho que todo mundo sente isso, entendeu? Que às vezes a gente espera muito, tanta coisa para começar, sendo que a gente pode começar com o que a gente tem, entendeu? E não esperar o quê? Apoio das pessoas, que muita gente espera, perder o medo... condições perfeitas. Isso foi uma coisa que foi bastante compartilhada. Então, você procura dentro do seu conteúdo, por exemplo, uma coisa que as pessoas passam bastante e que elas, às vezes, quer falar, tem vontade de falar, mas não tem coragem. Então, você pode dar voz a elas, entendeu? Você pode falar no seu post que elas vão compartilhar.
Entendeu? Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu tiro aqui pra mostrar pra vocês. Qual foi o post? Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Ó, foi esse post aqui, ó. Que foi bastante compartilhado. Deixa eu botar aqui de novo. Acho que deu pra ver, deu pra todo mundo ver. Deixa eu voltar pra live aqui. Então, era o que eu tava falando pra vocês. Deu pra entender, Alcione? Nossa, eu botei os cílios aqui. Vocês entenderam direitinho? Deixa eu voltar pro negócio da live. Então, como eu tava falando, trabalhando bem cada um desses que eu te falei aqui, que é o conteúdo, o título, o seu template, para você colocar o seu conteúdo de forma harmônica e atrativa para as pessoas que estão vendo. Uma chamada que você... O Raí entendeu, que bom. Bacana, já vou pensar em verdades amargas aqui da minha área. Eu tenho certeza que todo mundo tem muita verdade aí. Entendeu? Imagina, Alcione. Então, você trabalhando bem cada um desses, a chance de você ter um post bem sucedido, um post que vai alcançar, porque o que importa é que ele atinja as pessoas que a gente quer atingir, entendeu? Que as pessoas se sintam representadas, por exemplo, que aquilo ajude a cada um daquelas pessoas. Então, desencanem aí do post perfeito, gente. É uma coisa que você trabalha a cada dia. Cada vez que você faz, você vai melhorando. Cada vez você vai vendo, por exemplo, tanto de tempo que eu não já faço post, e aí, aquele exemplo que eu contei pra vocês, uma coisa que eu errei no post e que era uma coisa que talvez eu deveria saber, ou talvez que eu tenha negligenciado, né? E aí o meu post não foi tão bem sucedido. Então, é uma melhora contínua. Não tem esse negócio não de você, agora eu não vou errar nunca, agora eu vou fazer posts aí perfeitos e que vai dar certo sempre. Não, às vezes flopa, às vezes, o que a galera fala, né? Às vezes flopa, às vezes foi ruim e continua, e faz o outro, e vai fazendo. Entendeu? Como usamos quem compartilhou. Tá, ó. Eu acho que dá pra fazer aqui, só não vai dar pra ver porque... Espera aí. Eu acho que não dá pra ver daqui, né? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo esse último aqui, ó. Não dá. Ó, não dá pra ver, mas é o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo te mostrar. Você vai bem aqui no post, aí você vai nos 3 pontos. Tem como você me dar o seu celular? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Você abre o post que vocês estão vendo direitinho. Ó, você vem aqui, ó. Nesses 3 pontinhos aqui, ó. Opa. Não é aqui não. Isso. Aí, quando você clica, você vai ver recompartilhamento nos stories. Quem foi que compartilhou nos stories? Ó, teve uma pessoa que compartilhou nos stories, entendeu? E aí, se você clicar aqui, você vê quem foi a pessoa, entendeu? Dá pra vocês olharem aí, tá? Mesmo que a pessoa não te marque. Depois eu faço de novo pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Então, é só clicar nos 3 pontinhos, ó. Clica nos 3 pontinhos que dá pra você ver quem compartilhou. Só que uma coisa, só dá pra ver durante as 24 horas, tá? Depois disso, você não consegue ver, porque quem compartilhou só fica 24 horas. Então, ele só vai deixar... eu acho que é por isso. Então, ele só vai deixar você ver nas 24 horas do post. Depois disso, não dá pra ver mais. Se eu clicar nos outros lá, mesmo que a pessoa tenha compartilhado depois, eu acho que não dá pra me ver, não. Nunca testei, não, mas eu acho que é só nas 24 horas, tá? Ó, eu tava com saudade de fazer live, eu nunca mais eu tinha feito live. Imagina. A Alcione não sabia. Pois é bem bom pra gente ver. Dá pra ver, gente, porque às vezes a gente vê os compartilhamentos lá, né? Lá naquelas informações, tem os compartilhamentos, mas às vezes a gente não sabe quem foi. Se foi pra... Se tiver lá o compartilhamento, mas não der pra você ver, é porque a pessoa que compartilhou, ela compartilhou com outra pessoa, entendeu? Então ele não vai mostrar se você compartilhar com um amigo. Entendeu? Ela só vai mostrar, o Instagram só mostra se você tiver compartilhado nos stories, entendeu? Que é público, né? Ele não vai mostrar, eu não sei nem se ele mostra se o Instagram for privado. Mas se for para outra pessoa, ele não vai mostrar, tá?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que essa live tenha ajudado muito para vocês fazerem os posts de vocês. E semana que vem tem live de novo. Deixa eu só avisar um negócio para vocês, que tá acabando o bônus, a data para vocês adquirir o bônus do Canva Pack. Então, quem tiver alguma dúvida também pode falar aqui. Que é o pacote com mais de 40 decorações de stories, que vai até o dia 31 desse mês, se você comprar o Canva Pack, tá? Então, comprando o Canva Pack, você ganha esse bônus só até esse dia 31, tá? Davi, parabéns, obrigado. Raí, aprendi muito a fazer. Que bom, Raí. Então, semana que vem eu venho aqui com live novo. Não sei qual foi a data certa. Eu tava fazendo toda terça-feira, gente. Mas teve um tempo aí que parou. E aí a gente vai começar de novo a fazer essas lives, viu? O Raí falou que aprendeu muito a fazer os posts. Gabi, parabéns, obrigado. Que bom, Raí. Então, até a nossa próxima live. A senhora faz mais lá. Vou fazer, toda semana eu tô fazendo. Eu tinha uma rotina, gente, era toda terça-feira, 8h11. Toda terça, 8h11. Aí do final de dezembro pra cá que eu não fiz mais, mas era toda terça-feira. Depois eu vou implementar outros modos de live aí, que depois eu conto pra vocês, tá? Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Nossa, eu clico aqui, aí já fico com cílios. E até a nossa próxima live, pessoal.